palpações de fogo, criar medo. Fez assim um assim de guerra psicológica também. A UPA não ataca apenas as colunas em movimento. Algumas centenas de homens tentam um assalto no Mucondo, quando o batalhão se reorganiza para prosseguir a marcha. Eu fiz à volta da igreja, foi no Mucondo. À volta do Mucondo, eu fiz uma coisa, fiz um dispositivo, na verdade, já a pensar, e a tal duas filas eram farpado, e os tais abrigos das metralhadoras a contar com uma reação deles. E vieram uma ordem enorme, pá. Uma coisa enorme, atacando por todos os lados. E para ficarem 132 mortos. A partir do Mucondo nós tivemos o apoio quase permanente, não é? Ao diário dos PV2. Os PV2 eram apetrechados com metralhadoras Browning, que bombardeavam o inimigo quando os detectava, e além disso traziam em cada asa uma bomba de napalm que em situações que eles verificavam ser de concentração inimiga, lançavam. Levei o avião à chamada posição inicial e numa linha de descida suave, com a sanzala bem na frente do nariz, premi o botão para a largada de uma das duas bombas de napalm de 200 libras, que levava suspensas das asas. O Alcínio olhou para mim e, fazendo o gesto de quem limpa qualquer coisa do papel com uma borracha, disse: "Esta podes apagar do mapa." Além de bombardear e metralhar abrindo caminho à infantaria, a Força Aérea apoiou as forças em marcha para Nambuongongo, também com aviões ligeiros Auster e DO-27 Dornier, para operações de reconhecimento e reabastecimento, usando pistas construídas pelos sapadores de engenharia que integravam as colunas. A aviação assegurava também a evacuação de feridos e, usando aviões de transporte Noratlas, procedia ao reabastecimento de víveres quando era necessário. Nem sempre havia colunas civis, porque eram as colunas civis que nos traziam as rações, não só as rações de reserva, como também as próprias munições. Portanto, chegámos a uma altura tal que na verdade, tivemos falha de munições e tivemos falha de alimentação. No Mucondo, precisamente, estivemos à volta de 8 ou 10 dias acampados em que, de facto, só comíamos a bolacha matola e bebíamos água. Houve algumas tentativas de reabastecimento aéreo que realmente deram muito pouco resultado, porque, por exemplo, lançavam sacos de pão, e os sacos de pão rebentavam, então ficavam lá no meio do capim, e nós não conseguíamos localizá-los. Ainda não havia o lançamento dos abastecimentos em paraquedas. As dificuldades eram muitas, e de todo o tipo. Apesar disso, no final da primeira semana de agosto, as duas colunas já estão relativamente próximas de Nambuongongo. O esquadrão de cavalaria há muito que deixara para trás o itinerário da zona litoral e avançava agora pela mata densa. A coluna tinha combatido nas zonas de Kavunga e Kimbumbe, sofreram um morto e voltava a ser atacada às portas de Zala. Hoje, domingo, dia 6 de agosto. Estamos na região de Zala, a 2 km do posto administrativo. Estamos prontos a continuar a marcha e a ocupar essa povoação. Há momentos, um pelotão de cavalaria foi em reconhecimento e foi de novo atacada. Foi atacada a coluna e teve 2 feridos, felizmente ligeiros. Eu ia na viatura e a soltei para baixo da viatura, para a beira da estrada. E quando fui, então, atingido por um tiro de canhangulo. Foi canhangulo, com certeza? Foi, sim, senhora. Então foram uns estilhaços. Feriu aí no nariz e nas costas ainda? E nas costas e no braço. Estes 2 feridos são mais 2 homens a juntar aos bastantes que já temos. Andam à volta de 16 ou 18. Felizmente feridos sem gravidade, aos quais tem prestado, dentro do possível, os primeiros socorros, desinfetando, retirando os estilhaços. No outro lado da guerra, no interior mais profundo das matas para onde tinham recuado os guerrilheiros, são festejadas com júbilo as baixas infligidas às colunas militares portuguesas. Recebidos em ambiente de grande alegria, os combatentes relatam as ações com entusiasmo, partilhado pelas famílias e pelas populações.
They told us that they had ambushed a Portuguese patrol a few miles away. One boy had killed 2 soldiers. The extra weapons they were carrying lent weight to their story. Além das sanzalas que construíam no interior das matas, os responsáveis da UPA criaram também incipientes campos de treino, onde promoviam uma instrução militar básica, ao mesmo tempo que procediam a novos recrutamentos. Nessa altura, os rebeldes recebiam algum apoio militar da Tunísia e completavam os seus recursos com material e armamento que capturavam à tropa portuguesa. Ao mesmo tempo que atacavam as colunas militares tentando impedir a sua progressão, os guerrilheiros empenhavam-se em destruir tudo o que podiam antes de abandonar as povoações, quando pressentiam a chegada da tropa. As destruições atingiam bens e produtos, nomeadamente o café armazenado, bem como infraestruturas e casas, cujas canalizações arrancam para fabricar canhangulos. Se a destruição fazia parte da atuação da UPA para enfraquecer a economia e afastar os colonos, era também largamente praticada pelos militares portugueses, em operações de limpeza com que abriam caminho. Assaltavam localidades, sanzalas e acampamentos, perseguindo guerrilheiros ou elementos da população, tidos como suspeitos de colaboração com a UPA. No seu avanço, os soldados portugueses apreendiam ou destruíam objetos ou vestígios da presença de rebeldes e incendiavam. O quadro era este. E era esta a atuação das forças em luta pelo norte de Angola. E é neste ambiente que a coluna de Rui Abrantes chegava agora à Zala, povoação que ilustrava bem a imagem da guerra. No dia 7 de agosto, manhã cedo, o Esquadrão de Cavalaria 149, refeito de tantos dias de luta extenuante, lançou o ataque a Zala. Com emoção, a coluna ultrapassou o local onde o sargento Manuel de Sousa foi morto. Aí, o inimigo flagelou as viaturas, mas sem convicção. Depois de uns momentos de vigilância, continuou o avanço. Cinco meses depois do início da guerra e ao fim de 12 dias de marcha, entre ataques e emboscadas, os portugueses reocupavam Zala, lugar importante para a UPA. Ficava a 40 km de Nambuangongo, para onde o esquadrão abria agora caminho, bombardeando o itinerário. Em 7 de agosto, o esquadrão de cavalaria do capitão Rui Abrantes atingia Zala, exatamente o dia em que as forças do batalhão 96 alcançavam Muxaluando, povoação destruída pela UPA. No Onzo, onde a engenharia reconstrói uma ponte, as forças do tenente-coronel Massanita estão agora muito perto do objetivo, no meio de mata impenetrável. Selva cerrada. Entre o 11 e Nambuangongo, não, antes não, mas entre o 11 e Nambuangongo, eram 5 ou 6 quilómetros, era selva cerrada de um lado e do outro. E eu só tinha uma coisa a fazer. Era disparar para a frente, para a retaguarda, para a direita e para a esquerda, 20 metralhadores a fazer tiro ao mesmo tempo. Sabe o que é isto? É de ficar louco. Ficar surdo, louco, com os nervos completamente desfeitos. Enfim. Mas cheguei a Nambuangongo desses 5 km, 6 km, 5 ou 6 km, sem um único ferido. Não é fácil apurar o número exato das baixas verificadas na Operação Viriato, que demorou cerca de um mês. Nas fileiras dos combatentes angolanos, os mortos e feridos contar-se-ão por centenas. Quanto aos portugueses, um balanço segundo os relatórios das principais unidades indica que mais de 80 militares foram postos fora de combate. 23 mortos e 65 feridos foram registados no campo de batalha, mas alguns dos feridos poderão ter morrido depois, o que elevaria os custos humanos da reocupação de Nambuangongo. Chegámos lá às 5h45 da tarde, às 6 horas, que é a noite. Fiz uns tiros da palpação. Eu não tive reação nenhuma. As casas todas destelhadas, a igreja destelhada, os altares todos destruídos. E vi apenas uma imagem da Nossa Senhora perto da escada. Ficámos lá e na manhã do dia 10 começa a receber tiros a Nambuangongo. E eu penso que eram os terroristas. E afinal de contas,
Mas vês que os tiros vêm deste lado. E eu tinha, na véspera, visto eles a fugirem naquele lado. Tinha que ser o Abrantes. Eram 9 horas do dia 10 de agosto. Os homens do Batalhão de Infantaria 96, que ali chegara horas antes, receberam o esquadrão de maneira delirante. Naquela altura, quer o Abrantes, quer eu e todos os homens, já tínhamos os nervos desfeitos. Eu vi nas lágrimas dos meus soldados, num sorriso de satisfação, numas expressões de rosto, onde havia lágrimas e sentimento, o prazer extraordinário do objetivo conquistado. E ainda foi com emoção que nós, aqui à chegada, quando o pelotão da vanguarda se punha a linha, eu vinha com eles, e chegámos a Nambangongo, vimos a imagem, coisa milagrosa, do coração de Maria, aqui absolutamente intacto. Isso parece que é um bom augúrio para o batalhão. Os soldados apenas viram a imagem de Nossa Senhora, abraçaram-se a ela. E o comandante correu também para ela e disse: se não é um milagre, é um bom presságio. E a partir deste momento a imagem é nossa. Um episódio com especial significado para Francisco Jorge, sendo ele padre. Quando se ofereceu para a guerra como capelão, o bispo de Leiria fez-lhe uma oferta que deveria acompanhá-lo em Angola. Exatamente aquela que voltou agora a acompanhá-lo, 40 anos depois da marcha do Batalhão 96. Portanto, partimos de Rosa de Santarém para a Operação Viriato, acompanhado da imagem de Nossa Senhora de Fátima, que é histórica, porque é a primeira imagem que aparece na Guerra de Angola. É a primeira imagem, que é esta que está aqui. E dormia com ela abraçada a mim, convencido, vou chegar ao fim. Portanto, guardou-me. E, portanto, esta imagem que nos acompanha em toda a viagem até Nambangongo. E quando chegamos a Nambangongo, encontramos o Sagrado Coração de Maria. O momento estimulava manifestações de fé individual e coletiva. Na fuga, era difícil aos elementos da UPA transportarem a imagem para a mata. Por isso a deixaram. No entanto, para muitos militares que atingiam ilesos o fim da jornada, um encontro assim só podia ser milagre. Talvez tão grande como o facto de poderem içar a bandeira na torre da igreja, onde se mantiverem incólume, como eles próprios, essa imagem da Virgem. Alô, Comandante Falcão, aqui reportagem da emissora nacional que está neste momento a sobrevoar Nambangongo. E já que estamos em contacto com o comandante das forças que reocuparam essa povoação, onde estamos a ver com muita satisfação, com muito orgulho, com muita emoção, a flutuar a bandeira nacional, queríamos, antes de mais nada, Sr. Comandante, testemunhar-lhe o agradecimento de todos os portugueses pelo esforço despendido pelos homens sob o seu comando. Parabéns. Nambangongo, como todas as batalhas, é mais do que uma única história. É o passado dos combatentes angolanos da UPA e o dos militares do exército português. Esta reportagem foi buscar esses homens ao longínquo ano de 1961 e juntou-os, juntando memórias muito afastadas. O que foi isso na mão? Na mão é o tiro. Foi o tiro mesmo? Foi o tiro mesmo que foi lá. Um tiro. Um tiro que foi lá, na mão. Na mão é um tiro que foi lá. Diga-me cá uma coisa, era de onde? Eu? Sim. Era do Quicunzo. Nós chegámos lá no dia 5 de agosto de 61. O senhor lembra-se? Lembro. E o senhor viu? Sim, E o senhor também era lá do Quicunzo? Esse também é do Quicunzo. E vocês não nos atacaram nessa altura por quê? Antes de chegar para Mukondo, no Kingungu Kabusuka, onde houve uma grande ataque. E aí foi onde morreu o Maneca Paca? E onde morreu o gigante comandante Maneca Paca. Tanto assim as forças tiveram desorganizado. Quando atacou-se no Mukondo, sim, senhor. Primeiro é no Kingungu Kabusuka. Sim. Prejuízo. Depois espantamos.
Quando se organizou-se de novo na capela, lá na Sim, igreja na missão, metodista. na missão. Lá na missão protestante. Toda feita em tijolo. Pois, Ainda não estava pronto. Também bruscamente, houve um prejuízo do nosso lado, portanto, também houve disperso da maioria da força. Houve um prejuízo bastante grande, porque nós contámos, de facto, bastantes mortes. Sim, senhor. Portanto, Por que é que vocês, quando atacavam, soltavam aqueles gritos de upa, upa, upa? Aquilo ali, Diga lá. é para encorajar as pessoas, porque nós, naquele momento, armamento estávamos fracos, estávamos abaixo. Sim. Então, com coragem de muita gente a gritar, então as pessoas, quer dizer, devem de ter medo, receio de avançar, com a coragem dos outros estão a gritar, se os outros estão a avançar, eu vou recuar, logo é uma vergonha em casa, deixa eu avançar. Olha, e vocês, com esse grito também, não pensavam meter-nos medo? Não, era só para se encorajarem a vós próprios. Não era para nos meterem medo. Mas nós é que tínhamos medo, ao fim e ao cabo. Vocês também tinham medo? Pois tínhamos. Uma série de vós ao mesmo tempo, pá, vindos da mata, que era uma coisa que a gente temia, pá. Sabiam que a tropa portuguesa tinha padres? Sim, sabíamos porque o exército português sempre trabalhou com a missão católica. Portanto, é como nós também trabalhamos com a missão protestante. Nós somos metodistas. Os dois? Nós somos irmãos de Deus ao mesmo e o Pai Nosso é igual. O Pai Nosso é igual. Está bem onde a tribo é tribal. Olha, por exemplo, faço uma pergunta. Eu também sou católico, mas combati no protestante. Não podia ter voz na altura. Olha, vocês eram Ele chefes. é catolicano. Não podia ter voz porque era a limitação, que não podia traduzir a situação de católica para evitar a confusão que ele pode fazer o endereço aos companheiros portugueses. Antes de partir para combate, tem que rezar. A chegada tem que agradecer a Deus, quer por bem como por mal. É assim que fizemos até na última instante. Somos iguais. O Deus é o mesmo, o seu e o meu é o mesmo. Sim. As palavras são no diferentes. quartel ou no batalhão, no controle português, fazia as orações para nos atacar e nós também fazíamos orações para contra-ataque. O Maneca Paca comia pessoas humanas, ou carne humana. O Maneca Paca não foi o homem que comia a vida humana, não, senhor homem. Então é um homem justo, guerrilheiro e tombou muito cedo. Quando diz come pessoa, o Maneca Paca não. Não, é mentira. Vocês não fizeram resistência na Nambangongo por quê? Nós não fizemos a resistência. Quando vimos a força foi demais. Não tive que recuar a retaguarda para isso, organizar. Tiveram medo. Nessa altura tiveram medo. E o que é que vocês pensaram quando a gente tomou Nambangongo? Não ficamos perdidos a guerra, mas tínhamos perdido a batalha. Portanto, nessa circunstância, é assim que houve um silênciozito do vidro de todos os quartéis, onde fazíamos a movimentação, tudo quanto estiveram recuperados. Portanto, todo o homem estava em disperso. Porque a mesma força do Nambangongo é que fortificou as forças do que Pedro, aqueles paraquedistas que chegaram ali. Pela primeira vez na guerra são lançados paraquedistas. De um avião C-54 Skymaster saltam sobre Gui Pedro, uma povoação para onde a UPA retirar as forças que tinha em Nambangongo, a cerca de 90 km. A operação terá surpreendido os rebeldes, que só reagiram dias depois. Então, nós saltámos em Gui Pedro em agosto, com bastante medo. Era o primeiro salto operacional. Tinham-nos descrito que o inimigo era muito aguerrido, que havia lá muito inimigo. E era uma coisa que envolvia um certo risco. Pelo menos era o que nos diziam. Graças a Deus correu tudo bem. Não é? Saltámos, tivemos uns indivíduos com os pés partidos e tal, mas torces. Houve uns tiros e uns tiracos, mas nada de importante. Pouco tempo depois do seu primeiro lançamento, os paraquedistas são de novo chamados a intervir, desta vez na Serra da Canda, uma região próxima da fronteira que constitui uma linha de infiltração e uma zona de refúgio de guerrilheiros. A força de paraquedistas é lançada numa operação conjunta de quase 2 semanas, depois de reocupadas algumas povoações e reabertos itinerários por tropa terrestre, apoiada pela aviação. O ataque à Serra da Canda marca, aliás, o aparecimento do helicóptero na guerra, numa altura em que a atividade insurrecional continuava bastante intensa, não só na região dos Dembos, mas, nomeadamente, na área Carmona-Negage-Camabatela. A situação é acompanhada de perto pelo Ministro do Exército, Brigadeiro Mário Silva, que durante 15 dias viaja por diversas localidades, incluindo Carmona, sendo visível o aparato de segurança
eloquente sobre os receios das autoridades e da população. Em finais de agosto, mês em que tinham sido reocupadas 16 povoações, os números oficiais assinalam que desde fevereiro tinha havido perto de 100 de mortos, quase todos do exército. O final do mês revela, entretanto, algum abrandamento da guerrilha na sequência das operações de Namboangongo e Quipedro, que levaram a uma dispersão dos elementos da UPA. Deslocando-se para o sul, os guerrilheiros entrincheiram-se na zona da Pedra Verde, onde podiam controlar as vias de acesso para o norte. A esse lugar montanhoso, situado à entrada dos Dempos, os portugueses passaram por isso a chamar o último refúgio. O principal objetivo militar português é agora uma lenda, num golpe de guerra psicológica da UPA. Uma montanha rodeada de matas impenetráveis, atravessada por galerias, onde poderes indestrutíveis esperavam a tropa. A Operação Esmeralda é atribuída a uma força baseada no Batalhão de Caçadores Especiais 261 e composta por unidades de artilharia e de engenharia. Na primeira semana, a progressão é muito cautelosa e lenta. A coluna chegou a demorar um dia para percorrer pouco mais de 200 metros, por difíceis picadas. Dezenas de abatizes, cuja remoção exigia por vezes o recurso a petardos, continuavam a ser uma importante arma da UPA para travar a marcha das colunas, através de emboscadas. A aviação está a simular novamente o objetivo. São 3 aviões de caça, F-86, que metralham a baixa altura e bombardeiam com bombas de pequeno porte. Após uma semana de avanços por entre duros combates, a força do coronel João Prego atinge e ocupa a senzala Quissacala, entretanto atacada pela artilharia e pela força aérea. Depois da aviação ter castigado durante cerca de 2 horas e meia o objetivo bombardeiro não só da Pedra Verde, como ainda as senzalas que ficam próximas, entrou agora a artilharia a abrir caminho para companhias de caçadores. Em 20 de setembro, a coluna alcança a senzala do Lemba, que fica na base da Pedra Verde, após uma manobra em que convergiu de 3 pontos diferentes, talvez surpreendendo as defesas contrárias. Sofrera muitas baixas, mas a dureza da resistência dos combatentes da UPA não confirmava a lenda. O ponto mais alto do maciço da Pedra Verde, o morro Camocongolo, estava agora à mercê dos militares portugueses. Os homens estão a alcançar agora o cimo da Pedra Verde. Faltam-nos uns escassos metros. Cá abaixo dão-se informações sobre a orientação que devem seguir, visto que estão sempre a beirar um precipício de uma altura na ordem dos 600 metros, cortado a pique e que se afunda na espessura da floresta. O oficial que comanda esta coluna ordenou já a formatura e vai ser disparada uma salva de 3 tiros. Não há dúvida que o inimigo não esperava este resultado tão rápido e que para nós cifrou em menor percas de vidas e em obtermos, na verdade, bastante material e resultados, de certo modo, imprevistos e favoráveis. Em breve, as Forças Armadas recuperam todo o território sob o controle da UPA, o que tem efeitos internos e externos. A visita a Luanda de Menem Williams, o subsecretário de Estado americano para os Assuntos da África, coincide com a tomada de Namboangongo, ponto importante da atuação portuguesa, que os Estados Unidos seguem atentamente. O relacionamento entre Portugal e a administração Kennedy estava então dominado por divergências de fundo, constantemente expressas na ONU. Portugal acusava Washington de apoiar e receber Olton Roberto, embora o líder da UPA se queixasse da falta de apoio militar americano. E enquanto acusava os Estados Unidos de não defenderem Angola do comunismo, aproveitava para responder a Portugal. If the Portuguese have been accusing us as being a communist, because the only argument they have now, and the thing that accusing the UP as a communist, many the Western countries will back them. So I can tell you. But we are not communists, but we are fighting for freedom. And we don't think that the only communists want freedom for the people. Ajuda militar, a América não deu ajuda militar.
oferecendo bolsas. Depois as organizações filantrópicas americanas começaram a oferecer medicamentos. Não havia um apoio oficial americano em termos logísticos e em termos de dinheiro, não havia. Também relativamente a Portugal, o apoio militar americano ajuda a perturbar as relações entre os dois países, que, sendo aliados, estão agora em oposição. John Kennedy adverte Salazar: as tropas portuguesas não podem usar em Angola aquilo que Portugal tenha recebido enquanto país membro da NATO: veículos, munições, armas. Material que, na verdade, estava a ser usado. Essas que nos foram entregues eram armas da marca FN. Era armamento NATO. Não deveriam ser utilizadas fora do espaço NATO. Havia instruções muito fortes, porque uma arma daquelas nunca, por nada, poderia-se cair nas mãos do inimigo. Bombas de napalm americanas lançadas em Angola embaraçam também Washington. Estilhaços recolhidos por uma equipa de televisão dos Estados Unidos confirmam a denúncia de um jornal inglês. One village that we entered looked as if it had been completely scorched by fire. In the wreckage, there were fragments of bombs. Some of the people who had lived here came out of hiding to tell us what had happened. On a day in March, Portuguese planes had come over, strafing the village, and then had dropped firebombs. Some people had been killed, and the rest had fled. This was the first of a half-dozen such villages burned out by napalm bombs that we would see during the trip. A reportagem foi exibida pela NBC e os seus autores viriam a testemunhar perante as Nações Unidas sobre o que viram. Robert Young e Charles Durkins terão sido os únicos repórteres a acompanhar os combatentes da UPA nas matas angolanas, na sequência do levantamento de 15 de março. The leader of the village seemed rather dubious about us, but when our interpreter Norbert explained that we were Americans, everything changed. A reportagem mostra que era conhecido na mata o apoio norte-americano e revela também aspectos da assistência a refugiados num hospital do Congo. I think of a little burn case who was carried in for 8 days in a hammock made of vines. He'd had no medical treatment at all. Over 2/3 of his body had second and third degree burns. He said it was some kind of a bomb, and from the location of his burns and the extent of his burns, we figured it must be is it napalm bomb? Milhares de refugiados tinham passado a fronteira. Uns por não aderirem à revolta, fugiam dos rebeldes. Outros fugiam da repressão portuguesa. Outros ainda refugiavam-se, mas continuavam a apoiar a UPA. Nos princípios, antes do dia 15, o dinheiro que a gente vendia o café, a gente também contribuía à UPA. Depois da guerra, que estavam nas matas, aquele que refugiava para o Congo, entanto que havia comerciante, vende aquilo, vende isto aqui, tanto contribuía para a revolução. Na mata já não saía dinheiro, mas aqueles todos que refugiavam para o Congo, são esses que estavam a sustentar a revolução. Face à dimensão do problema dos refugiados, as autoridades congolesas pediram auxílio à Cruz Vermelha e às Nações Unidas. Alegavam falta de condições para enfrentar a situação, tendo sido calculado em mais de 120 mil o número de angolanos deslocados. Com a estabilização gradual da situação no norte de Angola, muitos refugiados começavam a retornar às suas terras. A reabertura de estradas ajudava à reativação da economia, com os colonos a retomarem a elaboração nas fazendas e nas empresas. Deste modo, e embora ainda sob 2 fogos, as populações em geral ensaiavam um regresso, mas nem sempre por vontade própria. Muitas vezes eram obrigadas pela pressão das autoridades civis e militares. As populações precisam de comer, não é? E de maneira que uma das medidas era bloquear o acesso das populações que estavam na mata às lavras. Para dificultar-lhes o acesso, ou tirando aquilo, a comida, a mandioca que estava a crescer, que estava crescida, tirando-a, não é? Ou emboscando ali na zona, e eles passavam a ter medo de lá ir buscar. De maneira que eles a pouco e pouco começaram a entregar-se. Eram bem recebidas, era essa chamada ação psicossocial, não é? O que era a psicossocial? Como eu conhecia os negros? O chefe responsável.
punha numa garrafa uma mensagem. Epá, quero falar contigo para este aspecto e aquilo e tal e tal. Tinhas medo e tal e tal. Punha a rolha na garrafa e pendurava numa árvore, num sítio daquelas picadas que eles chamavam picada a pé, quer dizer, aqueles carreirinhos. Sabia que não era hoje, amanhã. Passa. E depois estendia naquelas zonas todas essas garrafas com essas mensagens. E depois de ter a zona toda percorrida, voltava atrás à primeira para saber se havia respostas. Sim, havia um trabalho de ação psicológica feita por indivíduos de ordem vária, anárquica, isto é, sem nenhuma linha de conduta a seguir. No mínimo era ridículo. Só pessoas completamente fora das realidades é que querem fazer a psicossocial com os mesmos que andaram na guerra a massacrar, a incendiar, etc. Os que viviam no mato, a gente normalmente fazia uma operação ou duas em força nos sítios onde eles estavam. Os tipos achavam que mudar de vida era o melhor, e então apresentavam-se no quartel, pagavam o imposto e tinham lá uns terrenos para eles plantarem. Procurávamos contatar a população e explicar-lhe que estavam melhor do nosso lado, que estavam mais tranquilos ali, que podiam trabalhar melhor as suas lavras, que tinham mais segurança, que tinham mais apoio de saúde e alimentar e tudo, e que, portanto, ali nós os podíamos auxiliar e estavam bem connosco e que tinham segurança, não tinham que recear nada. Portugueses de Angola, aqui estamos mais uma vez para vos falar. Voltai para os vossos povos. O médico virá para curar os doentes. Monsieur Dr. Yandequiza Awa Samla Kupesa Benukishi. Virá um professor para ensinar os miúdos. Voltai. Lançando apelos a partir da povoação de Malel, junto à fronteira, o oficial de informações espera ser ouvido pelos angolanos refugiados no Congo, em aldeamentos a menos de 2 km. Para convencer as populações, a tropa junta às promessas produtos como sal e peixe seco, que escasseiam entre os refugiados. E quando voltam carregadas de mandioca que vieram buscar às lavras, as mulheres completam do outro lado da fronteira a ação psicossocial do exército. O inimigo enganou-te e tu bem o sabes. Volta para Angola. Volta para Portugal. Muitos refugiados estão agora a regressar, atravessando a fronteira. Uma linha no meio da guerra que liga e separa populações. Tal como entre a mata e as povoações, se fez uma outra fronteira. Enquanto promove o retorno, o comando militar desencadeia operações como esta, procurando impedir a infiltração dos rebeldes, que têm as bases instaladas em território congolês. As ações da UPA continuavam a manifestar-se em diversas zonas, mas, depois de uma situação que parecia fora do controlo, a tropa tinha recuperado. E durante a estação do Cacimbo, como planeara. Meio ano depois da eclosão do conflito, o quadro afigurava-se muito mais favorável às forças portuguesas, o que era visível também nas cidades. Ao regresso das populações aos campos, correspondiam nas zonas urbanas manifestações de exaltação das autoridades portuguesas. Os cartazes revelam o teor da esperança dos colonos, assente na figura de Adriano Moreira. O otimismo domina nos círculos do poder. A situação exige apenas a ação de policiamento, afirma no início de outubro, Deslandes. Quisesse ele dizer, mostrando grande visão, que o problema agora era político, ou quisesse sugerir, revelando ingenuidade, que a guerra tinha mesmo acabado, o ministro demarca-se. Os tempos não correm propícios a excessos de confiança, e não é oportuno esquecer quanto aproveitou aos nossos inimigos a descuidada maneira como confiamos na simples força e validade dos princípios que supusemos património comum das nações. O regresso à autoridade portuguesa de comunidades que desde março estavam dispersas dentro e fora de Angola mostra que a guerra vai entrar numa outra fase. A partir de agora, as populações colocam-se no centro da disputa de uma sociedade fraturada. Dividida entre forças como a UPA, que vai reorganizar-se, o MPLA, que se prepara para a luta armada, e os militares portugueses, que vão tentar separar populações e guerrilheiros, conforme os manuais da luta antissubversiva, que, na verdade, mal conhecem. Estamos contentes por ter acabado a guerra. E a guerra é uma coisa que faz mal a gente que não tem culpa. Morrem crianças que não têm culpa, morrem mulheres que não têm culpa e morrem também homens que têm culpa. Quando morre homem que tem culpa, está o castigo, não faz mal. E se souber que há outros povos que vêm para aí, outra gente, que começa outra vez a querer fazer na vossa cabeça
coisas que não está certo, vocês têm a obrigação de trabalhar connosco. Vocês vão para as vossas terras outra vez, para as vossas senzalas, mas vão agora sem ideias más na cabeça, começar para o distrito todo uma época nova que dure 10, 100, 500 anos de paz, brancos e pretos. É isso que vocês agora vão dizer àquele povo. Aldeias inteiras voltavam à região de Carmona e muitos homens entregavam as armas. Mas, ao contrário do que podia parecer e do que dizia Rebouças Vaz, a guerra não terminava. Na verdade, tinha apenas começado. Em paz. A polícia, nós vamos confrontá-los, não fujam! A polícia, nós vamos confrontá-los, não fujam! Vamos matar o polícia! Vamos matar o polícia! Toda a área do sapo. Savimbi é a nossa marca. Quando faltam menos de 10 dias para as primeiras eleições livres e justas em Angola, o Dr. Savimbi mostra, mais uma vez, o seu velho estilo, o da ameaça e da intimidação. E mexa comigo de cabela que ela está ouvindo, que ela faça atenção. Se me provocarem, isto vai ficar feio. Se me provocarem, isto vai ficar feio. Eu agora tenho um exército. Quando o mundo inteiro pousa os olhos sobre a nossa terra e centenas de observadores internacionais estão a chegar a Angola, o Dr. Savimbi volta ao seu velho estilo, o do autoritarismo e da violência. Agora os antimotins estão a levar no focinho. Agora os antimotins estão a levar no focinho. Comigo, os antimotins de Luanda. Comigo, antimotins na Benguela. Comigo, antimotins no Lambo. Comigo, antimotins no Bié. Comigo, antimotins no Malangue. Estão a levar no focinho. O discurso do presidente da UNITA não serve à democracia. Aliás, ele nunca foi um democrata e toda a gente sabe disso. Basta lembrar dos milhares de angolanos que ainda hoje estão presos na Jamba. Se me provocarem, isto vai ficar feio. Eu agora tenho um exército. Agora os antimotins estão a levar no focinho. Dr. Savimbi não provoca confusão. Não incite os seus militantes à violência. Aceite o jogo democrático e a sua inapelável derrota. Dr. Savimbi, deixe Angola em paz. É ao povo que pertence a escolher os dirigentes e é ao povo que pertence também a tirar os dirigentes. De acordo? De acordo?
Se nós quisermos a mudança em setembro, só o povo é que pode fazer a mudança. Quem quer as calças novas de setembro, levante a sua mão. Setembro, calças novas. Setembro, calças novas. Setembro, calças. Viva a África! Viva Angola! Viva a UNITA! Menongue e Luanda! Menongue e Luanda! O nosso galo! 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 Nós queremos eleições livres e aquele que as ganhar em nome do povo que governa este país. Sim ou não? Agora, manobras da última da hora não podem atemorizar aqueles que em 16 anos de peito aberto contra os tanques, contra os aviões, vieram até aqui por vontade própria. Como dizia que eu estava bem disposto, não deixo de atacar aqui e acolá, porque é assim mesmo, morder um bocadinho aqui e depois cobrar também lá. Assim é que os comícios estão animados, não é verdade? Nós na UNITA temos uma grande preocupação. Por que a criação da polícia antimotim? Essa polícia que está aqui, essa é que nós queremos. É a polícia que tínhamos encontrado nas cidades, que se comporta bem, que não bate o povo, mas agora esse antimotim não será um exército secreto? A polícia antimotim, eu quero apelar ao povo angolano, a polícia antimotim não pode ser contra a UNITA, não pode ser contra mim, mas é contra vocês, é contra o povo. A polícia antimotim é contra o povo. Quem é que está a ver motins? Eu não estou a ver motins, estou a ver o povo que está-se a registrar, ou não? Mas quem é que está a sonhar com motins? Nós temos que saber o que é a polícia antimotim. E tem que acabar. A polícia está normal, antimotim, nós não queremos. Agora, nós devemos provar em cada comício que somos um povo ordeiro. Chegamos, conversamos, se há farra, parece que hoje haverá farra porque estão artistas, farramos e não há pancada nenhuma. Logo, não precisamos de polícia antimotim. Estão a compreender? No mês de julho, cada um deve ter este cartão. Eu tenho o meu. Não é verdade? E também eu queria vos explicar, as pessoas estão a pensar que o Savimbi vai votar no AMBO. Negativo, é aqui. Alguém que esteja a pensar, o Savimbi, como vai perder as eleições, quer sair do Miramar um pouco antes. Nada disso. Eu não estou a pensar em nada disso. É votar no colo onde eu me registrei. E esperar com muita calma os resultados. O FPA estava a pensar que só ele que tem um cumbu. Nós também temos a grana aqui. Também eu queria dizer, aquele que trabalhou com o MPLA não devia ter medo. Se trabalhou bem, nós também vamos lhe aceitar.
Se trabalhou mal, o povo vai lhe correr. Agora, um simples polícia roubou o quê? Nem também tem salário. O que é que roubou um simples funcionário do banco? Nada. Os gatunos são os lois, são os cundipayamas. Eduardo Santos. Esses são gatunos, devia afirmar. O meu nome é Savimbi. Nem dos Santos, nem Nandô, nem a mim, eu não tenho medo de nada. E lhes dei surra de Madinga, vieram a correr, comeram os cães. Haverá alguém que se habituou a acreditar na mentira. E por isso mesmo dizem que a UNITA é que não quer as eleições em 29 e 30 de setembro, porque a UNITA está a perder terreno, sinceramente. Ou falamos português ou falamos outra coisa. Nós não vamos aceitar a pressão venha de onde vier. Quando a UNITA diz não, é não. As eleições é 29 e 30 de setembro. Nem mais um dia. Mesmo com a intimidação do anti-motim, a UNITA ganha. Mesmo com a manobra da administração, a UNITA ganha. Mesmo se não der gasolina, a UNITA ganha. Quer dizer, quer queiram, quer não, no dia 1 de outubro, tenham o nosso governo, o governo da UNITA. Ainda dançavam enquanto aguardavam a chegada de Jonas Savimbi. Ele chegou, cumprimentou as autoridades e membros do partido. Depois, o presidente da UNITA caminhou no povo até ao aeroporto do Lubango, onde participou numa conferência de imprensa. Jonas Savimbi afirmou que é favorável à manutenção de apenas um exército em Angola. Não haverá falas a partir do dia 27? Absolutamente. Eu penso que isso foi acordado quando estivemos em Luanda, que nós queremos ter apenas um exército. É verdade que ainda há um trabalho a fazer, os Estados-Maiores estão a trabalhar nisto, mas nós todos concordamos que não precisamos nem de 3 exércitos, nem de 5. O que quer dizer 3, Fala, Fapla, Fap, Futungo e a minha segurança. Nós queremos que isso tudo seja transparente e haja só um exército. O líder da UNITA confirmou que quer as eleições em 29 e 30 deste mês, mas reforçou que se a UNITA ganhar, será o fim da polícia anti-motim. Nós queremos também garantir que a polícia normal, a polícia de manutenção de lei e ordem, esta vai continuar. O que vamos fazer é reorganizar. Mas a UNITA ganha as eleições no dia 30 de setembro, dia 1 de outubro, o anti-motim na rua. O líder da UNITA desembarcou no aeroporto de Bengala, proveniente da Jamba. Jonas Savimbi foi recebido por centenas de pessoas. No largo de frente ao Liceu de Bengala, Jonas Savimbi realizou um comício para milhares de pessoas. Quando chegou, foi saudado pela população. Durante o curso, Jonas Savimbi voltou a criticar o governo e o MPLA. Disse que a UNITA quer a confiança do povo e culpou o MPLA pela guerra. A UNITA merece a vossa confiança porque a UNITA combateu contra o colonialismo, a UNITA combateu contra russos e cubanos. Hoje, se há paz, a paz deve-se unicamente ao esforço dos homens e das mulheres da UNITA que apertaram o combate pela libertação. Nós queremos nessa pátria angolana que nós comecemos a ser grandes empresários. Não é só fazer negócio de peixe, não! Queremos ser também o dono da Mampesa. Não é verdade? Agora, em relação aos excelentíssimos senhores ninjas, nós não precisamos da polícia de motim. Nem a Benguela, nem no Lubito, nem a Luanda, nem no Ampo, nem no Bielo. Estão a escutar? E também ninguém tem
eu estou a advertir, ninguém tem. Intimidar o ano, ir para casa fazer os tiros. Eu é que fiz os tiros durante 6 anos, com toda a minha tropa. E nós não queremos mais guerra. Mas se alguém quiser, como ninja, brincar com a vida, ele é que tem que brincar com a vida. Jonas Savimbi disse que vai vencer as eleições e fez uma ameaça aos funcionários da TPA. Agora veja, esse mar de gente, tudo isto, a TPA vai dizer que só estiveram ali 3 pessoas. Agora, não tem importância porque vai durar apenas 11 dias. 11 dias a TPA primeiro perde o pé, fica a televisão angolana, segundo todos aqueles que foram mentirosos, que nós conhecemos, também para a rua. E aqueles que se esforçaram por trabalhar bem, nós vamos considerar a sua ciência. E é preciso que neste momento os da TPA que estão a escutar façam um trabalho positivo. A hora da verdade está a chegar. A hora da verdade está a chegar. A hora da verdade está a chegar. O começo da semana passada foi marcado por confrontos que eclodiram em Luanda, protagonizados pela UNITA. Era precisamente a 1 de novembro que a UNITA havia decidido tomar o poder a partir de Luanda e depois as restantes províncias do país. O anúncio da realização de simultâneas marchas de paz no último fim de semana pela organização de Jonas Savimbi, mas que foram atempadamente proibidas pelos governos das províncias em que deveriam ter lugar, serviu de pretexto e cobertura para tal façanha. Luanda foi submetida a fogo intenso, mas a pronta resposta das forças da ordem, com o auxílio da população, foi decisiva. Em todos os municípios, voluntários civis organizaram-se para a defesa de pátria ameaçada. Os comitês pilotos da UNITA, onde eram feitas intimidações aos populares, foram destruídos. Vários militares da UNITA, quer os concentrados na Escola de Comunicações, quer os dos comitês pilotos, assim como os dos hotéis, participaram nos confrontos. A resistência popular foi invencível, o que os levou a abandonar as posições, pondo-se em fuga. Em contrapartida, nós tomamos as posições e tomamos medidas diversas. Solo Pedro Pena e Jeremias Chitunda morreram quando tentaram furar as barreiras colocadas por voluntários civis no bairro Sambizanga. Abel Chivuco ficou ferido e protegido pela Polícia Nacional até ao hospital onde está a receber tratamento. O desaparecimento do chefe do Estado-Maior-General da UNITA, Arlindo Xenda Pena Ben e de Alicerces Mango, está ainda em investigação. Os presume-se terem sido mortos quando também tentavam a fuga para o Bengo. Ben foi atingido e a sua viatura foi queimada, onde foram encontrados corpos carbonizados. Outros oficiais superiores das FALA, saídos das FA, ficaram sob proteção do comando das Forças Armadas angolanas. O cenário de guerra não só foi para Luanda. Em Bengala, a UNITA pediu tréguas, enquanto que na Huila, os soldados da organização de Jonas Savimbi foram legalizados depois de terem realizado ataques simultâneos a 2 unidades policiais. Os manos destruiu tudo. Bombardou, queimou, o governo também estragou as casas, e o momento da vida também roubou. Ou não é? Até levou a espetadura de casa. Volta mais aqui para fazer o quê? Não precisamos mais do Banco do Ouro. Só queremos repetir. Alguém toca no nosso mais velho. Nós aqui em Luanda vamos tomar a iniciativa. Em Luanda, onde uma vitória militar da UNITA seria o objetivo para a concretização dos planos de invalidar pela força os resultados eleitorais, aumentou o clima de tensão logo após o anúncio dos resultados das eleições. Por aí alguns estão aí, são os ninjas, são todos. Eu não sei o que lhes vai acontecer. Eu já falei com um responsável, um alto oficial da polícia, eu lhe avisei
e eles não nos empurrassem a fuzilá-los. Porque se eles fazem macaquices, automaticamente nós tomamos medidas. Portanto, quando a vida está em perigo, não há meias medidas. Não há aqui ainda guerra, ainda não estamos em guerra, mas também não vamos tomar meias medidas. Eles fazem macaquices, tentam libertá-los à força, ou qualquer coisa assim do gênero, aqui automaticamente. Pessoas são fuziladas, porque os políticos não resolvem. A situação no terreno das operações alterou-se. A partir de segunda-feira, dia 11 de fevereiro, aumentou o número de pessoas que se desfazem da coluna de Jonas Savimbi. Ao Luena chegaram nas últimas horas quadros, oficiais superiores e familiares e dirigentes próximos de Savimbi. As FARC continuam a fustigar a coluna de Jonas Savimbi. O líder rebelde criou 2 grupos de apoio à sua caravana, dirigidas pelos generais Chimuco e Buffalo Bill. Dia 8 de fevereiro último, as 2 colunas foram destruídas. As FARC capturaram em combate o brigadeiro Elísio Paulo Fatiambo e a sua família. O que eu sinto e o que eu digo é que alguém é culpado disso. Portanto, alguém tem que assumir essa responsabilidade. Alguém é conhecido, o chefe da polícia. Ele é o presidente da UNITA e alguém tem que assumir essa responsabilidade. Estou muito satisfeita porque pelo menos os filhos que fizeram de morrer de fome, os meus filhos correm. Não vai ser o nosso. Não vai ser o nosso. As colunas que pretendiam fugir para a Zâmbia integravam mais de 1000 pessoas. A incursão das FARC libertou centenas de populares que já se encontram na capital de Mochico. Foram resgatadas e esposas dos principais generais de Savimbi. Elas contam a desgraça e as mortes nas matas do leste. A vida da mata, das pessoas se alimentarem de raízes e de capim, isso só cabe na cabeça do maníaco Savimbi. Por isso, as pessoas que saiam dali e deixem de acreditar de que aqui é onde está a morte está ali. Onde é que já se viu num mês perder-se 120 pessoas ou em menos de um mês? O que é isto? Isso são histórias que nós ouvíamos e criamos. Mas eu quero ser na mata. A dada altura precisava de um antibiótico qualquer. E eu tinha o meu sobrinho que era o tenente-coronel Mateus. Me disseram que tinha penicilina. E eu falo para ele, olha, Mateus, tia, vê lá se me arranjas a penicilina. E ele, tia, portanto, já o tia não saía conforme ia sair, saía arrastado. A penicilina, olha, sim, tia, e eu disse à minha filha, olha, já não vai ser a penicilina, porque o teu primo vai morrer. Olha, com toda certeza, não fizemos mais de, não é exagero, uma hora, alguém grita para mim, do lado, para a direção onde ele tinha ido, porque estava a ir para uma reunião, para poder ver como é que deviam de arranjar melhor a travessia do Pro. Alguém disse para mim que ele tinha feito. O estado da coluna de Savimbi é crítico. Doris Chipenda é esposa do vice-presidente do grupo rebelde, Antônio Tempo. Dia 31 a 1 de janeiro deste ano, no centro do Rio Lubuei, onde ele fez um bilhete para mim a dizer que estava bem de saúde, mas sentia-se muito fraco por falta de alimentação. Que ali onde estiverem, a vossa coluna, se tiverem algum apoio para nós, mandem-me qualquer coisa, porque sentia-se fraco. Ele está andando com o doutor Savimbi, mas a coluna dele não tem comida. As FARC libertaram também Anélia Isabel de Chala, esposa do secretário para a Informação da UNITA Marcial da Chala, Angelina Chimuco, esposa do general Chimuco, Violinda Chitula, esposa do general Juan Calunga, Fernanda Cláudia, esposa do brigadeiro Amadeu Chiteculo, e Maria Judita Adolfo Marcelino, esposa do lobby da UNITA na Bélgica, Marcelino Nhani. Ainda as esposas dos coronéis Zé Manel, Calado, Cade e do tenente-coronel Chitenge.
das caravanas dispersas pelas FA foram capturados os coronéis da segurança Ximbi, Eliseu Catubela, Tiago Bernardo Ximbi e Anacleto José Ximbiri. Em telejornal, histórias comoventes da caminhada sem destino traçada por Jonas Savimbi e que continua a matar muita gente. Mães afastadas dos seus filhos, filhos que perderam seus pais, lares destruídos, famílias mutiladas. Não podemos permitir que estes crimes continuem a ocorrer no nosso país. É preciso lutar até à derrota final do inimigo. É preciso avançar até à última trincheira. Só assim vamos devolver a alegria, a justiça e a esperança aos lares de Angola. Só assim vamos reconstruir a vida do nosso povo e do nosso país. Embarcamos com o general Armando da Cruz Neto em direção ao centro do Teatro Militar. Ao lado dos seus principais oficiais, o chefe do Estado-Maior-General das FARC detalhava-nos a situação. 100.000 quilómetros quadrados de mata cerrada e rios. Uma hora após a nossa saída do Luena, avistamos o Lulué. Chegávamos ao centro das operações. Sua Excelência, General do Exército, Armando da Cruz Neto, chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas Angolanas. O agrupamento pronto à sua recepção. Dê-me licença. O erro primário do inimigo, a astúcia e perícia das nossas tropas. Savimbi nunca imaginou que seria traído pelas próprias botas. A pessoa, de tantas maldades ter cometido na sociedade, pronto, esqueceu-se mesmo. Esqueceu-se de um pormenor. Portanto, ele sabia que a bota dele era diferente e pronto, começou a usar a mesma bota. Mas faltava um detalhe. Mostrar o ponto exato onde tombou o líder do Galo Negro. Acompanhado dos homens do PIR e das 5ª e 20ª Brigadas, seguimos em marcha. Cruzamos a nascente do Lulué e entramos na mata fechada. Aqui, o clima úmido e a falta de luz favorece uma vegetação rasteira que cresce entre as árvores. Os cogumelos são abundantes. Continuamos a marcha e logo encontramos vários objetos do líder do Galo Negro. Blocos com anotações, um saco com cogumelos e até um prato. Alguns metros adiante, numa pequena clareira, o local procurado. Foi exatamente aqui que tombou Jonas Savimbi. No local, ainda são visíveis as marcas de sangue. Uma prova de que o líder rebelde tombou exatamente aqui. Os guardas dele, quem é que iniciou o tiro? É os guardas do Jonas Savimbi. Por isso, se não, os guardas não podiam disparar, podia apanhar vivo. Os guardas então iniciou os tiros. Então a tropa também não tem para matar as forças armadas de Angola no Aifá. Então a tropa também foco. O homem também tira os castores e a mulher do Savimbi também apanhou os telhaços. Todos aqueles, o tenente, o homem do rádio que anda a falar com ele, então também apanhou os telhaços. Todo esse telhaço, o Savimbi apanhou os tiros de cá. Senhor, o homem da 5ª Brigada. As marcas do combate ainda estão por toda parte. O segundo sargento Miguel Ilídio participou diretamente da operação. Ele conta que o líder do Galo Negro estava sentado próximo da sua própria tenda. Quando notaram a aproximação das FA, os seus guardas pessoais fizeram fogo. A guarda pessoal dele tinha aquele arma. Aí, quando os outros chegaram com o barulho, eu já ia naquele lugar, saí lá, aproximei à frente. Plantei, meti o tempo, falei base de manobra aí, o gajo veio mesmo aquele Savimbi. E ele com aquele pau dele aí, o guarda pessoal dele tinha arma, queria pé, também respondeu o tiro, não tirou bala de castor, aquele que pagou aquele pau aí. E a dama dele também que está aí, saiu daqui. Chegamos aqui no já aí. Longe de casa, há 3 anos, o segundo sargento Miguel Ilídio diz não ver a hora de reencontrar a família, de ver o seu país finalmente em paz.
disse, vocês estão aqui a combater a força de guerra, defender a pátria. Aí chegar aqui, eu não conheço de nada. Os comandantes sempre me falavam, vocês estão a operar de sofrimento por causa de zonas mais sabidas. Ao segundo sargento Miguel Ilírio, aos homens da PIR, das 5ª e 20ª Brigada, a todos os combatentes angolanos, a nossa justa homenagem, o nosso muito obrigado. Presidente da República de Angola, viva o comandante-chefe das Forças Armadas. Viva, 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 nosso comandante. Viva, viva, nosso comandante. Viva, viva, nosso comandante. O clima ontem de manhã na base aérea de Luena era de alegria. Antes da partida para a área onde estava o corpo de Jonas Savimbi, a TPA situou a cabine do Mi-8T, de fabrico russo. Pouco depois era o embarque da caravana de jornalistas. Conosco viajaram também oficiais generais do Exército Nacional. Perto das 10, a cidade de Luena ficava para trás. O destino era no curso, e está a 130 km a sul de Luena. O general Jacinto Bangua contava detalhes da operação militar na região. A área é segura, mas para os militares a precaução é o lema do dia. Por isso, realizamos um voo rasante. A viagem durou 45 minutos. Perto das 11 horas, aterramos no aeródromo de Lucurso. Por baixo da mulembeira estava o corpo de Jonas Savimbi, morto sexta-feira às 15 horas. Esses homens fizeram parte da Operação Vitória. Satisfeito nós que temos, porque o homem morreu, que anda nos dar maçada, sempre a gente estamos sempre na mata. Estamos muito alegres, muito felizes, não contávamos com uma vitória dessa. Vermos Jonas Savimbi assim morto, nós gostamos bastante, porque nele que nos fez muito tempo a chegar muito na mata. Esses dois caçadores não falam, estão sempre atentos e desconfiados. Dizem apenas que a sua missão é combater a rebelião armada. O êxito da Operação das Farc teve a participação direta deles. A comunidade de inteligência garantiu todos os pormenores sobre a localização da coluna Savimbi até a sua destruição. O diretor dos Serviços de Informação, Carlos Manuel, foi também confirmar a morte de Jonas Savimbi. E foi assim que sexta-feira, dia 22 de fevereiro de 2002, terminou a trajetória guerreira de Jonas Savimbi. Perto de 12 horas, chegava o brigadeiro Walla. Foi ele que comandou os caçadores do líder rebelde. Antes da morte de Jonas Savimbi, um grupo de jornalistas nacionais e estrangeiros foi hoje ao Mochico confirmar o fato. O 22 de fevereiro de 2002 fica assim registrado como um marco histórico importante, o dia que Angola livrou-se do Calvário. O jovem brigadeiro Walla comandou a Operação Vitória, que resultou na morte do líder rebelde. Embora que ele deu muitas fintas realmente, muitas curvas, porque ele conhece e realmente a UNITA nasceu aqui no leste, particularmente na região do Ngebungo, na região do Mangai concretamente, mas nós conseguimos, porque tivemos que andar atrás dele, até que conseguimos eliminar os seus principais chefes da guarnição, entre eles o general Mbule e tantos outros oficiais coronéis, que realmente o ladeavam. Portanto, normalmente ele transpôs muitos rios, tais como o Rio Luvuei, o Rio Luanze, e pronto, e até dirigiu-se mais para saltar o Rio Lumai, portanto, mas depois manobrou novamente com a morte do Big Joe, mesmo ontem também, onde ele estava a se dirigir, e pronto, ele viu que realmente havia pouca hipótese de ele se dirigir no Big Joe, porque o Big Joe estava morto. E realmente, ao tomar rumo novamente da região do Luvuei, pronto, ele tinha que passar numa mata muito fechada. E pronto, nós fomos perseguindo. Pronto, assim que ele transpôs a nascente do rio Lulué, realmente nós tínhamos ali uma emboscada. E acontece que ele chegou nesse local, pronto, pensou que estava ali solto das Forças Armadas. Então tentou descansar um bocado a sua guarnição, organizar o sistema defensivo. E pronto, rapidamente, através de reconhecimentos que nós tínhamos, sabíamos que ela estava ali. Tivemos que fazer um envolvimento total, porque sabíamos que ali estava a paz para Angola. Então nós todos nos engajamos, disparar todo o armamento possível, toda a inteligência possível. Realmente foi
e conseguimos, atingimos ele numa primeira fase com 7 tiros. Realmente ele não resistiu e acabou por morrer. E tanto as outras guarnições, um total de 21 mortos realizados. O brigadeiro Wala fez parte da Operação Restauro, que em 99 desalojou Savimbi do Andor. Para aqueles que andam nas matas até agora, pensamos que é o momento deles refletir que a pessoa que eles confiavam realmente foi por teimosia, por ambição de poder, realmente foi aniquilado. Então, para tal, que eles se apresentem às vilas mais próximas, aos quartéis mais próximos. E para aqueles que continuarem sempre nas matas, pronto, nós vamos combatê-los até seguir o caminho que seguiu o líder da rebelião. Animado e vitorioso, falou ao telejornal do passo seguinte após a morte de Jonas Savimbi. Do passo seguinte após a morte de Jonas Savimbi. Pensamos que o passo a seguir pronto, é restabelecer a situação na faixa onde ainda sobrevivem alguns militares da rebelião. E para aqueles que se apresentarem, tudo bem. E para aqueles que continuarem nas matas, penso que as Forças Armadas vão continuar praticamente a combatê-los. O brigadeiro falou do paradeiro dos seguidores de Savimbi. Ele, no princípio, estava com o general Numa, mas a sua morte não está devidamente confirmada. Portanto, morreram os seus guardas, tais como o coronel Kim, e pronto, está como o brigadeiro Mbola, que eu já disse atrás, mas outros oficiais capitães que realmente faziam a guarnição de Jonas Savimbi. Neste momento nós temos informações relativamente ao Dembo. Ele está muito debilitado mesmo. Portanto, pensamos que a tarefa das Forças Armadas, sob o comando do chefe de Estado-Maior-General, pensamos que os dias melhores podem surgir. Mas só se ele pensar em se apresentar. Porque se ele não se apresenta, pelo menos no prazo limitado, penso que da forma que ele se encontra, ainda mesmo sem a Força Armada, ele pode vir a morrer com a fome. Nesse momento está muito debilitado. É um sonho, um desejo concretizado. Como é que se sente? Qual é o sentimento do comandante? Bom, eu, como comandante e como jovem oficial-geral das Forças Armadas, estou muito orgulhoso por ter atingido esse objetivo e também por ter oferecido ao povo de Angola praticamente essa vitória. Portanto, e nós penso que estamos bastante satisfeitos, mesmo a juventude também está satisfeita e está pronta para corresponder com todas as indisposições do povo de Angola. Jonas Savimbi fez acompanhar do pastiço. Mesmo morto, a população sofria duro não ter o cadáver daquele culpado de desgraça. No seio dos militares, um clima de vitória e serenidade. Porque, afinal de contas, atingimos o objetivo. É que anseia todo o povo angolano, que é a paz. E quanto às nossas tropas, eu deixo a seguinte mensagem, de continuarmos bastante vigilantes e prosseguirmos o combate até derrotarmos os inimigos que se encontram armados até a perturbarem a paz e a tranquilidade do nosso povo. O general Wanga diz que a Força Aérea Nacional também não poupou sacrifícios para garantir o êxito da operação. Como toda a gente sabe, Savimbi sempre foi um obstáculo à paz. E a razão de estarmos aqui sacrificando as famílias, não estamos junto delas, portanto, chegou o momento de, com esta situação resolvida, quer dizer, que o pessoal vai para as suas unidades, vão para as suas casas, e mais tempo, nós estamos junto às famílias, dedicando essencialmente a questões de preparação, evacuações disto ou daquilo, ou bem como asseguramento às populações. Portanto, vai ser a tarefa que se nos irá apresentar nos próximos dias, mas não já com tanta pressão. Depois de abatido em combate pelos caçadores, o corpo de Jonas Savimbi foi transportado até a área do Nukusse por esses homens, os ninjas. Porque não foi fácil, não, o combate, o comandante morre. As forças tentaram a todo custo recuperá-los, mas já não houve hipótese. Nós fomos mais rápido que eles. E se encontra aqui o corpo, dormimos aqui com o corpo, até que a vossa presença aqui. O que aconteceu no nosso país é que a ordem foi completamente distorcida por este elemento que está aí morto. Por essa razão, nos foi dada a missão de deixarmos de parte a nossa missão principal e combatermos Jonas Savimbi. Hoje sinto-me muito feliz porque realmente Jonas Savimbi faz parte do mundo dos mortos. A região do Chico é uma das mais atingidas pelos efeitos da guerra. A população doena, a morte de Jonas Savimbi é um benefício para a paz.
O sentimento agora é de esperança. Tudo não vai depender da província do Mochico, mas vai depender do esforço grande que o governo de Angola terá que fazer para colocar à disposição da província do Mochico os meios necessários para o seu desenvolvimento. Eufórica, a população